Era uma tarde ensolarada na movimentada Praça da República, no centro de São Paulo. O barulho do trânsito se misturava com as vozes dos vendedores ambulantes e o movimento constante de pessoas apressadas voltando do trabalho. No meio desse cenário urbano, uma senhora de cabelos grisalhos caminhava lentamente, apoiando-se em sua bengala de madeira desgastada. Dona Helena tinha 73 anos e acabará de sair de uma consulta médica no posto de saúde da região. Suas roupas simples, um vestido azul marinho já desbotado e sandálias gastas, não chamavam atenção, exceto pela dignidade com que ela se movia apesar das dificuldades da idade. Em sua bolsa de couro rachado, guardava cuidadosamente seus documentos e alguns poucos reais que havia sobrado da aposentadoria. Do outro lado da praça, Marina, uma jovem executiva de 28 anos, falava alto ao telefone enquanto gesticulava nervosamente. Vestida com um terno caro e carregando uma bolsa de grife, ela discutia assuntos de trabalho com um tom impaciente que denunciava sua personalidade arrogante. Não, Roberto. Eu disse que o relatório precisa estar pronto até às 5. Você não entende português? Distraída com sua conversa acalorada, Marina não percebeu que seu iPhone 14 Pro havia escorregado da mão e caído na grama próxima ao banco onde Dona Helena havia se sentado para descansar. A senhora idosa notou o celular reluzente na grama e olhou ao redor procurando por seu dono. Vendo Marina distante demais e falando alto demais para ouvi-la, Dona Helena decidiu pegar o aparelho para guardá-lo em segurança até conseguir devolvê-lo. Afinal, ela sabia o quanto era importante para as pessoas terem seus telefones de volta. Mas o destino tinha outros planos para aquela tarde aparentemente comum. Marina terminou sua ligação e imediatamente percebeu que seu celular havia desaparecido. Seus olhos escanearam a praça freneticamente até pararem na figura de Dona Helena, que segurava o aparelho enquanto tentava se levantar do banco. Meu Deus! Uma mendiga roubou meu celular. O grito de Marina ecoou pela praça, fazendo várias pessoas virarem a cabeça. Sem pensar duas vezes, ela correu em direção à senhora, apontando o dedo acusadoramente. Você roubou meu celular. Sua ladra. Dona Helena ficou confusa e assustada. Tentou explicar com sua voz trêmula. Minha filha, eu só encontrei este aparelho na grama e queria devolver para você. Mentirosa. Eu vi você pegando. Polícia! Polícia! Os gritos histéricos de Marina atraíram a atenção de 2 policiais militares que faziam ronda na área. O sargento Rodrigues e o cabo Santos se aproximaram rapidamente, vendo apenas uma mulher jovem e bem vestida acusando uma senhora de aparência humilde. O que está acontecendo aqui? Perguntou o sargento Rodrigues. Marina, com lágrimas falsas nos olhos, apontou dramaticamente para Dona Helena. Essa mendiga roubou meu celular. Eu a vi pegando do chão onde havia caído. Ela é uma ladra. Dona Helena tentou explicar novamente, mas sua voz estava cada vez mais fraca pelo nervosismo. Por favor, oficiais, eu não roubei nada. Encontrei o aparelho na grama e queria devolver. Claro que ia devolver, disse Marina sarcasticamente. Por isso estava fugindo com ele. O sargento Rodrigues olhou para Dona Helena com desconfiança. Sua experiência nas ruas havia criado preconceitos que ele mesmo não reconhecia. Via apenas uma senhora mal vestida segurando um iPhone caro, uma situação que para ele só podia significar uma coisa. Senhora, preciso que me entregue o celular e venha conosco para a delegacia. Mas eu não fiz nada de errado, protestou Dona Helena, suas mãos tremendo enquanto entregava o aparelho. É isso mesmo, exclamou Marina, recuperando seu telefone. Prendam ela. Gente como essa precisa aprender que não pode simplesmente roubar das pessoas trabalhadoras. O cabo Santos, influenciado pela atitude do superior e pela apresentação impecável de Marina, decidiu que era necessário mostrar autoridade. Sem dar tempo para Dona Helena se explicar adequadamente, ele se aproximou dela de forma agressiva. Vamos, senhora. Não torne as coisas mais difíceis. Quando Dona Helena hesitou, ainda tentando processar o que estava acontecendo, o cabo Santos perdeu a paciência. Numa demonstração desnecessária de força, ele agarrou o braço da senhora idosa com violência. Eu disse para vir. Dona Helena, assustada e frágil, perdeu o equilíbrio. Sua bengala caiu no chão com um ruído seco, e ela tropeçou, tentando se apoiar em qualquer coisa. Foi então que aconteceu o impensável. O sargento Rodrigues, interpretando a queda como resistência, decidiu controlar a situação. Com uma força brutal e completamente desproporcional, ele empurrou Dona Helena ao chão, pressionando-a contra o concreto áspero da calçada. Pare de resistir! Gritou ele, colocando o joelho nas costas da senhora. A cena era chocante.
Uma senhora de 73 anos com problemas de saúde e mobilidade limitada, estava sendo tratada como uma criminosa perigosa. Suas mãos foram algemadas nas costas enquanto ela gemia de dor contra o chão frio. Por favor, não consigo respirar, murmurou Dona Helena com a face pressionada contra o pavimento. Marina assistia à cena com satisfação perversa, sentindo-se vingada. Algumas pessoas se aproximaram, mas ninguém ousou intervir contra a autoridade policial. Assim ela aprende a não mexer no que não é seu, comentou Marina para uma amiga que havia chegado ao local. Dona Helena foi erguida do chão com brutalidade. Suas roupas estavam sujas, seus joelhos sangravam, e ela mal conseguia ficar em pé sem sua bengala. Mas o pior ainda estava por vir. Os policiais a conduziram até a viatura como se ela fosse uma criminosa de alta periculosidade. O sargento Rodrigues a empurrou para dentro do carro com força desnecessária, batendo sua cabeça contra o teto. Cuidado com ela, sargento. Esses mendigos são mais espertos do que parecem, disse Marina, entregando seu cartão de visita. Sou advogada da Silva e Associados. Vou prestar queixa formal. Enquanto a viatura se afastava, Dona Helena chorava silenciosamente no banco traseiro. Não apenas pela dor física, mas pela humilhação de ser tratada como uma criminosa na frente de dezenas de pessoas. Ela pensou em seu filho, que sempre lhe dizia para ter cuidado nas ruas, mas jamais imaginara que o perigo viria justamente daqueles que deveriam protegê-la. Na delegacia a situação só piorou. Dona Helena foi levada para uma sala de interrogatório como se fosse uma ladra profissional. O delegado plantonista Dr. Menezes, um homem de meia idade com ar de superioridade, nem se deu ao trabalho de ouvi-la adequadamente. Nome completo: Helena Aparecida Santos. Profissão: sou aposentada, doutor. Endereço: enquanto respondia às perguntas de praxe, Dona Helena tentou mais uma vez explicar o mal-entendido. Doutor, o senhor precisa entender que eu não roubei nada. Eu encontrei o celular e queria devolver. Senhora, a vítima já prestou depoimento. Ela viu pegando o aparelho. Temos testemunhas. Mas eu posso explicar. A explicação a senhora dará ao juiz. Por enquanto vai ficar detida por furto. Dona Helena sentiu o mundo desabar. Jamais imaginara que pudesse ser presa, ainda mais por algo que não havia feito. Suas mãos tremiam enquanto era fotografada e fichada como uma criminosa comum. Naquele momento, numa delegacia do outro lado da cidade, o tenente-coronel Roberto Santos terminava uma reunião importante sobre operações de segurança. Como chefe da Polícia Militar da região metropolitana de São Paulo, ele tinha uma agenda apertada, mas sempre reservava alguns minutos no final do dia para ligar para sua mãe. Roberto pegou seu celular e descou o número familiar. 1 toque. 2 toques. 3 toques. Estranho, Dona Helena sempre atendia na primeira chamada. Tentou novamente. Nada. Uma preocupação genuína começou a crescer em seu peito. Sua mãe era pontual como um relógio suíço e jamais deixava de atender suas ligações, especialmente no horário combinado. Decidiu ligar para a vizinha, Dona Maria, que sempre ficava de olho em Dona Helena. Dona Maria? Aqui é o Roberto. A senhora viu minha mãe hoje? Oi, Roberto. Vi sim, ela saiu de manhã para o posto de saúde. Disse que voltaria no meio da tarde, mas ainda não voltou. Roberto sentiu um aperto no peito. Conhecendo sua mãe, sabia que algo estava errado. Ela sempre avisava quando ia se atrasar. Usando seus recursos como oficial superior, Roberto começou a rastrear os últimos movimentos de sua mãe. Verificou hospitais, postos de saúde e até mesmo o necrotério, temendo o pior. Foi então que um de seus subordinados trouxe uma informação que fez seu sangue gelar. Coronel, encontrei o nome de Helena Aparecida Santos no sistema. Ela foi detida hoje à tarde na delegacia do centro, acusada de furto. Roberto não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Sua mãe, uma senhora respeitável que dedicara a vida inteira à família e ao trabalho honesto, sendo tratada como criminosa. Prepare meu carro. Agora. Enquanto isso, na delegacia, Dona Helena estava sendo levada para uma cela superlotada. O cheiro de urina e suor era sufocante, e ela se sentou num canto, tentando se fazer invisível entre as outras detentas. Vó, o que a senhora fez para estar aqui? Perguntou uma jovem com ar maternal. Eles dizem que roubei um celular, mas eu só queria devolver para a dona. Respondeu Dona Helena com a voz quebrada. As outras mulheres na cela imediatamente reconheceram a injustiça. Era óbvio que aquela senhora não era uma criminosa. Isso é um absurdo, exclamou uma delas. Qualquer um pode ver que a senhora é uma pessoa de bem. Mas do lado de fora, nas ruas da cidade, ninguém questionava o sistema. Marina já havia contado sua versão da história nas redes sociais,
pintando-se como uma vítima corajosa que havia ajudado a prender uma ladra de rua. O sargento Rodrigues e o cabo Santos voltaram à sua patrulha, orgulhosos de mais uma criminosa tirada das ruas. Para eles era apenas mais um dia de trabalho, mais uma prisão para engordar as estatísticas. Mas eles não sabiam que haviam cometido o maior erro de suas carreiras. Roberto chegou à delegacia como um furacão. Seus passos firmes ecoavam pelo corredor enquanto ele se dirigia diretamente ao gabinete do delegado. Sua farda impecável e as estrelas em seus ombros faziam todos os policiais se curvarem em incontinência. Delegado Menezes, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Tenente Coronel Santos. Que honra recebê-lo em nossa delegacia. Em que posso ajudá-lo? Roberto respirou fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro dele. O senhor prendeu hoje uma senhora chamada Helena Aparecida Santos? Sim, senhor. Uma ladra de celular. Caso simples flagrante. Essa ladra de celular é minha mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O delegado Menezes sentiu o sangue drenar de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer enquanto ele processava a informação. Sua mãe, coronel? Minha mãe. A mulher que o senhor permitiu que fosse tratada como uma criminosa comum. Onde ela está? O delegado engoliu em seco, suando frio. Coronel, nós seguimos o procedimento padrão. A vítima prestou queixa e... Onde ela está? A voz de Roberto ecoou pela delegacia inteira. Na cela, coronel. Roberto não disse mais uma palavra. Saiu do gabinete e marchou em direção às celas, seguido pelo delegado apavorado e por vários policiais curiosos. Quando chegou à cela feminina, Roberto viu uma cena que jamais esqueceria. Sua mãe, a mulher que o havia criado com tanto amor e sacrifício, estava sentada num canto sórdido, com as roupas sujas e manchadas de sangue nos joelhos. Mãe! Dona Helena levantou os olhos e, ao ver seu filho, começou a chorar desesperadamente. Não de tristeza, mas de alívio. Roberto, meu filho, eles não quiseram me escutar. Eu só queria devolver o celular. A cela foi aberta imediatamente. Roberto entrou e abraçou sua mãe com toda a ternura do mundo, enquanto sua raiva crescia exponencialmente contra todos os responsáveis por aquela injustiça. Está tudo bem agora, mãe. Está tudo bem. Ele ajudou Dona Helena a se levantar e a conduziu para fora da cela. Cada policial que cruzava seu caminho baixava a cabeça de vergonha. No gabinete do delegado, Roberto exigiu explicações detalhadas. Quero saber exatamente o que aconteceu. Cada detalhe. O delegado nervoso contou a versão oficial. A queixa de Marina, a prisão em flagrante e os procedimentos seguidos. E os policiais que a prenderam. Sargento Rodrigues e Cabo Santos, senhor. Tragam eles aqui. Agora. Quando os dois policiais entraram no gabinete e viram Roberto, sua confusão foi evidente. Eles não conseguiam entender por que um oficial superior queria vê-los. Vocês prenderam uma senhora hoje à tarde na Praça da República? Sim, senhor. Uma ladra de celular, respondeu o sargento Rodrigues, ainda sem entender a gravidade da situação. Me digam exatamente como vocês a trataram. Os dois relataram o ocorrido, tentando justificar suas ações. A cada palavra, a expressão de Roberto ficava mais sombria. Vocês jogaram uma senhora de 73 anos no chão? Senhor, ela estava resistindo. Resistindo? Roberto explodiu. Uma senhora de 73 anos com problemas de mobilidade, estava resistindo? Foi então que ele deixou a bomba cair. Essa senhora que vocês trataram como uma criminosa perigosa é minha mãe. O sargento Rodrigues e o cabo Santos sentiram o mundo desabar. Suas carreiras passaram diante de seus olhos em câmera lenta. Coronel, nós não sabíamos. Não sabiam? Não sabiam que deveriam tratar qualquer cidadão com respeito e dignidade? Não sabiam que uma pessoa é inocente até que se prove o contrário? Não sabiam que violência desnecessária é crime? Roberto se virou para o delegado. Quero um inquérito completo. Quero as imagens das câmeras de segurança da praça. Quero o depoimento de todas as testemunhas. E quero essa injustiça corrigida agora. O delegado acenou freneticamente. Sim, senhor. Imediatamente, coronel. Mas Roberto ainda não havia terminado. Ele sabia que era necessário ir além, confrontar a verdadeira origem de toda aquela injustiça. E quero falar com a pessoa que fez a acusação. Como era o nome? Marina? Marina estava em seu escritório de advocacia, contando para suas colegas como havia sido corajosa ao ajudar a prender uma mendiga ladra. Ela mal sabia que sua versão dos fatos estava prestes a ser confrontada pela realidade. O telefone de seu escritório tocou. Doutora Marina? Aqui é da Delegacia Central. Precisamos que a senhora venha aqui para alguns esclarecimentos sobre o caso da tarde.
Marina sorriu com satisfação. Claro. Vou reconhecer a criminosa numa fila de identificação? Algo assim, doutora. Quando Marina chegou à delegacia, foi recebida pelo próprio delegado que a conduziu ao gabinete. Ela entrou com ar arrogante, esperando ser tratada como uma heroína cidadã, mas parou seca quando viu Roberto em sua farda de tenente-coronel, sentado ao lado de Dona Helena, que estava com roupas limpas mas ainda visivelmente abalada. Sente-se, doutora Marina, disse Roberto com voz gélida. Marina obedeceu sem entender ainda o que estava acontecendo. A senhora acusou esta senhora de roubar seu celular hoje à tarde? Sim, e ela roubou mesmo. Eu vi ela pegando o meu iPhone. A senhora viu ela pegando ou segurando? Ora, qual é a diferença? Ela estava com meu celular. Roberto se inclinou para a frente, seu olhar perfurando Marina. A diferença, doutora, é que minha mãe encontrou seu celular caído na grama e estava tentando devolvê-lo para a senhora. Sua mãe? Isso mesmo. A mendiga ladra que a senhora mandou prender é minha mãe. A mesma mulher que trabalhou durante 40 anos como costureira para sustentar a família. A mesma mulher que nunca pegou um centavo que não fosse seu. Marina empalideceu. Seu mundo começou a desmoronar enquanto ela processava as implicações de seus atos. Mas ela parecia. Ela parecia o quê? Pobre? E isso a torna automaticamente uma criminosa? A senhora, como advogada, não deveria saber que aparências enganam. Roberto continuou, sua voz ficando cada vez mais firme. Por causa de seu preconceito e de sua acusação precipitada, uma senhora idosa e inocente foi brutalmente tratada por policiais que confiaram em sua palavra. Ela foi jogada no chão, algemada, humilhada e presa como uma criminosa. Marina tentou se defender. Eu não sabia, eu pensei. As aparências. As aparências? A senhora julgou minha mãe por sua aparência simples e decidiu que ela deveria ser uma ladra. Não tentou conversar, não tentou entender. Apenas gritou e acusou. Dona Helena, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou com sua voz suave mas ferida. Eu só queria devolver seu telefone, minha filha. Sei como é importante para vocês jovens. Nunca pensei que alguém pudesse achar que eu ia roubar. Marina olhou para Dona Helena e viu pela primeira vez, não uma mendiga suspeita, mas uma senhora digna que havia sido injustiçada por sua culpa. Roberto não havia terminado. Doutora Marina, como advogada, a senhora deveria conhecer as consequências de uma denúncia falsa. Calúnia, difamação e, no caso da minha mãe, constrangimento ilegal. Falsa? Mas eu realmente pensei. A senhora pensou. Não soube. Não verificou. Apenas assumiu. E por causa disso, uma inocente sofreu. O silêncio no gabinete era pesado. Marina começou a entender a magnitude de seu erro e suas possíveis consequências. Roberto se levantou. Quero que a senhora retire formalmente sua acusação. Quero que assine um documento reconhecendo que minha mãe é inocente. E quero que pense muito bem sobre como seus preconceitos quase destruíram a vida de uma pessoa. Marina, com lágrimas nos olhos, acenou concordando. Sim, eu faço isso. Eu sinto muito, Dona Helena. Eu realmente sinto muito. Dona Helena, mesmo após tudo que havia passado, mostrou a grandeza de seu caráter. Eu perdoo você, minha filha. Mas espero que aprenda que não devemos julgar as pessoas pela aparência. Cada pessoa tem sua história e sua dignidade. Mas as consequências para os outros envolvidos foram muito mais severas. O sargento Rodrigues e o cabo Santos foram suspensos imediatamente e responderam a um inquérito por violência desnecessária e abuso de autoridade. Suas carreiras ficaram manchadas para sempre. O delegado Menezes recebeu uma advertência oficial e foi obrigado a passar por um curso de reciclagem sobre direitos humanos e procedimentos policiais adequados. Roberto abraçou sua mãe enquanto saíam da delegacia. Mãe, sinto muito por tudo isso. Não foi culpa sua, meu filho. Às vezes essas coisas acontecem para nos ensinar algo. O que aprendeu com tudo isso, mãe? Dona Helena sorriu com a sabedoria de quem viveu muito. Aprendi que existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Mas também aprendi que quando temos filhos que nos amam e nos respeitam, nunca estamos realmente sozinhos. Nos dias seguintes, a história se espalhou pelos círculos policiais como um exemplo do que não deve ser feito. Roberto fez questão de que o caso servisse como lição para todos os seus subordinados sobre a importância de tratar cada cidadão com dignidade, independentemente de sua aparência. Marina também mudou. A experiência a fez refletir sobre seus preconceitos e sobre como tinha tratado as pessoas ao longo da vida. Ela começou a trabalhar em casos pro bono, ajudando pessoas carentes que enfrentavam injustiças no sistema judiciário. Dona Helena voltou à sua vida simples, mas com uma nova perspectiva.
Ela sabia que seu filho sempre estaria lá para protegê-la, mas mais importante, sabia que mesmo nas piores situações, sua dignidade e caráter eram inquebráveis. E assim aprendemos que nunca devemos julgar uma pessoa por sua aparência ou condição social. Dona Helena parecia apenas uma senhora idosa e simples, mas por trás dessa simplicidade estava uma mulher de valor incalculável, mãe de um dos mais importantes oficiais de polícia da cidade. Mais do que isso, ela era um exemplo de dignidade e perdão, mostrando que a verdadeira grandeza não está nas roupas que vestimos ou no dinheiro que temos, mas no caráter que demonstramos e no amor que compartilhamos. A justiça pode às vezes tardar, mas quando ela vem, ela restaura não apenas a ordem, mas também a esperança de que o bem sempre triunfará sobre o mal, e que cada pessoa, independente de sua aparência, merece ser tratada com respeito e dignidade. Se você gostou desta história de superação e justiça, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como este e nos conte nos comentários. De que parte do Brasil você está nos assistindo? Queremos conhecer todos os cantos do nosso Brasil que acompanham essas histórias de vida, dignidade e esperança.